E agora a gente vai falar sobre as mudanças temporárias na legislação de trânsito, mudanças essas causadas por conta da pandemia do novo coronavírus. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos o especialista em legislação de trânsito, Benedito Alves Júnior. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Abdias, tudo bom? Tudo bem, sim. Tudo bom? Tudo jóia. Benedito, seguinte, vamos lá. Quais foram as principais mudanças ocasionadas na legislação de trânsito por conta da pandemia? Quais foram essas alterações temporárias? Veja bem, o Conselho Nacional de Trânsito, ele publicou uma deliberação de número 185 para tentar contribuir de alguma forma no enfrentamento a essa pandemia. Então, o CONTRAN, ele suspendeu por prazo indeterminado determinados procedimentos como defesa de multas, identificação de condutor infrator, transferência de propriedade, registro e licenciamento de veículos, validade da CNH. Então, houve várias suspensões administrativas no que se refere a esses prazos processuais. Pois é, então, a partir disso... Sim, pois não. É importante a gente lembrar que estamos iniciando um mês muito importante para o trânsito, chamado de Maio Amarelo. É uma campanha que o Denatran promove anualmente, né? E o tema desse ano é Perceba o risco, proteja a vida. Então, olha como é forte, né, esse tema que o Denatran está promovendo. E a campanha desse ano, no Maio Amarelo, o foco dela é a orientação para os profissionais que precisam estar diariamente nas ruas para garantir a saúde e a segurança da população e o abastecimento, né, do país durante o enfrentamento ao coronavírus. Então, agora, mais do que nunca, precisamos respeitar as regras de trânsito, porque imagina, uma vítima de trânsito precisa de um atendimento hospitalar e se depara com um caos na saúde pública ou privada e não tem vaga para atendimento. Então, é muito importante a gente redobrar os nossos cuidados nesse momento, né, delicado que estamos passando. Benedito, agora em relação à parte documental, por exemplo, tem pessoas que estão com a habilitação vencendo no mês passado, já venceu no mês passado, outras que vão vencer neste mês, em relação à questão da Carteira Nacional de Habilitação. A pessoa vai poder transitar com ela enquanto esse momento perdurar. Veja bem, essa deliberação do CONTRAN, ela alcança tanto a CNH quanto a provisória, desde a data do dia 19/2. Então, se hoje o condutor ele teve o seu documento vencido no dia 19/2 de fevereiro, esse prazo foi prorrogado, então isso significa dizer que o motorista poderá transitar tranquilamente, porque ele não vai ser alvo de fiscalização por estar conduzindo com a CNH vencida há mais de 30 dias. Certo. Com relação a multas, tem alguma mudança? A multa, existe a suspensão na parte de recursos, né? Então, imagina, você recebeu uma notificação. O prazo existente nessa notificação não tem validade, não possui efeito em decorrência dessa deliberação que suspendeu, né, por prazo indeterminado. Então, isso quer dizer que o CONTRAN ele vai dispor uma nova deliberação contendo prazos procedimentais para recorrer administrativamente. Mas também o CONTRAN ele olhou para os órgãos que fiscalizam o trânsito, né, e criou uma outra deliberação, a de número 186, determinando procedimentos. Como é que vai funcionar essa parte das notificações, das autuações dos agentes de trânsito? Perceba que a parte administrativa dos órgãos não estão funcionando. Você não consegue ter acesso à parte administrativa para transferir pontos, né, identificar o condutor infrator ou algum outro procedimento. Mas a parte operacional da fiscalização de trânsito está funcionando normalmente. Porém, quando o agente de trânsito identificar o cometimento de uma infração por parte do condutor, ele não poderá
de imediato, né? Nenhum órgão poderá de imediato entregar uma notificação para ele, em decorrência dessa suspensão desses prazos procedimentais. Então, o órgão ele vai deixar registrado no seu sistema essa notificação. Quando passar esse período, quando o CONTRAN se manifestar novamente, aí sim estará liberado o envio dessas notificações para os proprietários infratores ou condutores infratores. A gente sabe, Benedito, que num momento como esse, né, de pandemia, onde muitas circulações acabam circulando e compartilhadas também, só para dar um exemplo, acabam surgindo muitas fake news. O uso da máscara, por exemplo, que é um utensílio fundamental neste momento. Surgiram publicações que foram compartilhadas por muitas pessoas dizendo que o motorista que não estivesse utilizando a máscara ao dirigir poderia ser multado. Inclusive, isso já foi esclarecido de que não é verdade. Então, assim, é preciso que a pessoa, ao buscar informações sobre a legislação de trânsito, busque, de fato, fontes confiáveis para que não possa ser enganada ou acabar incorrendo em um erro, achando que está cometendo um ato legal. Com certeza. Então, está acontecendo, né, circulações de várias fake news relacionadas ao trânsito, né? E uma delas, que já foi, como você mesmo já disse, já foi amplamente esclarecida pelos órgãos responsáveis, né? Uma delas falava em relação ao DETRAN e a PM estarem cobrando, aplicando multa para os condutores que não estiverem utilizando máscaras. Perceba que existe uma lei federal, o Código de Trânsito Brasileiro, então compete unicamente a uma lei federal criar infrações referente a esse caso. Então, nessa fake news que estava circulando, simplesmente falava que DETRAN e PM estavam aplicando multas. E não é bem assim que acontece, né? Na questão de uma lei, se tratando de uma lei, então a gente precisa observar a fonte. Então, se refere de uma multa, se estamos falando de multa, então precisa citar fontes. Qual foi a fonte que alterou uma lei federal? Existe alguma determinação do legislativo? Então, não existe nenhuma ferramenta apontando a mudança da lei nesse aspecto. E até mesmo, é muito fácil a gente identificar essas fake news, primeiro começando pelo texto, a elaboração do texto. A gente percebe vários erros ortográficos, a gente percebe a falha na fundamentação legal naquela informação, não possui origem, é apenas uma frase maliciosa, né, com o intuito de provocar o caos na população, e aquela pessoa que está recebendo, ela não tem o cuidado de investigar. Então precisamos ter esse cuidado de investigar a origem da informação antes de compartilhar, para evitar, né, esse caos que está gerando atualmente. Benedito, eu quero aqui agradecer sua gentileza e participação conosco no CBN Maceió. De fato, é preciso estar atento a todas as mudanças e as consequências dessas mudanças para que cada cidadão possa agir corretamente, não ter seus direitos lesados e também conseguir contornar essa situação da maneira mais propositiva possível. A gente agradece a sua conversa conosco aqui no CBN Maceió. Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu é que agradeço a participação, é sempre um prazer estar aqui compartilhando um pouco com um tema tão importante na vida de todo mundo. Muito obrigado e tenha um bom dia para você e para todos os nossos ouvintes. Benedito Alves Júnior é especialista em legislação de trânsito e conversou conosco aqui no CBN Maceió sobre essas mudanças temporárias na legislação de trânsito causadas pela pandemia do novo coronavírus.